Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre religião. Será que psicanalistas têm religião, são ateus, têm crenças? O que vocês acham? Essa pergunta ou perguntas sobre esse tema chegam bastante para mim nas redes sociais, então vou fazer um vídeo explicando um pouquinho para que vocês tenham uma ideia de que, na verdade, essa ideia de que talvez psicanalistas sejam ateus, ela vive no imaginário das pessoas. Ela não tem nenhuma verdade em si. Não dá para generalizar dessa forma. O que as pessoas associam é o fato de que Freud, por ser ateu e pai da psicanálise, os demais psicanalistas também seriam ateus, inclusive por causa de algumas teorias do Freud, como por exemplo o mal-estar na civilização, onde ele aborda bastante a questão da religião, inclusive ali de um mandamento específico. Pois bem, o psicanalista, como em qualquer outro trabalho, como qualquer outra área de ocupação, ele pode ter religião, ele pode ser ateu, ele pode ter crenças, não ter crenças. Isso varia, e varia muito. Não existe essa relação de ser psicanalista automaticamente ser ateu. Então existem psicanalistas de várias religiões. Então tem psicanalistas católicos, psicanalistas evangélicos, psicanalistas umbanda, uma infinidade de psicanalistas ateus, psicanalistas agnósticos. O que acontece? Existia uma questão ética. A crença ou a não crença do psicanalista, ela deve ficar da porta para fora de sua clínica, do seu setting de atendimento. Mas é muito bem-vinda a religião, a crença ou o ateísmo dos analisantes, dos pacientes, até porque isso vai fazer parte de suas análises, vai se falar sobre isso, e o psicanalista, com a sua crença do lado de fora da porta, ele vai manejar esse atendimento normalmente. Ou seja, assim como, sei lá, o engenheiro, o médico, o pintor, o atendente da loja, o vendedor, como em todas as áreas existem pessoas de todos os credos e ateus, na psicanálise é a mesma coisa. Ela é uma área de ocupação como qualquer outra. Então, é importante a gente desmistificar. Então, psicanalistas não são ateus porque Freud era ateu. Isso é uma generalização incorreta, um equívoco nessa frase ou nessa fala. E o que acontece? Isso também vale para filósofos. Existe aí uma certa crença também que para ser filósofo, que os filósofos são ateus, não acreditam em Deus. E existem filósofos também, assim como psicanalistas, de várias religiões, de vários credos. Existiu aí, né, num certo período medieval, principalmente, onde filosofia e religião estavam bastante atreladas. Aí a gente tem, né, os seus principais expoentes, tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino. Então, vejam, basta você mergulhar um pouquinho na história, nos estudos, que vocês vão verificar que existem pessoas de variadas crenças, em variadas áreas, e tá tudo bem, não tem problema. A diversidade ela é muito importante, precisamos exercê-la, precisamos, na verdade, praticar essas diversidades, essas diferenças. Agora, o que eu acho um pouco estranho é quando se pergunta isso a um analista antes de chegar na primeira sessão, no primeiro contato. Por que eu acho isso um pouco estranho, apesar desse mito, dessa generalização que ocorre no imaginário das pessoas? Quando você vai, por exemplo, ao dentista, você não pergunta antes se ele é ateu ou não, ou qual é a crença dele. Quando você vai passar no médico, por exemplo, você não pergunta, doutor, o senhor é ateu ou não é? Quando você vai comprar, sei lá, em uma padaria, você não pergunta se as pessoas que ali trabalham são ateias ou se elas têm alguma crença. Então é um pouco estranho isso. Como se isto fosse passiva de um julgamento para que a pessoa não passasse por aquele profissional. E por que eu acho isso muito estranho? Você não deixa de ir em alguns profissionais, como esses que eu citei, por causa da crença deles, ou pela não crença. Então é um pouco estranho. Como se o fato de a pessoa ser ateu ou ateia fizesse aí um caráter de juízo para que você então não tivesse contato com aquilo. Só que se a gente parar para pensar, a gente tem grandes pessoas, grandes inventores que eram ateus. E você com certeza faz uso das suas invenções. Então, sei lá, Thomas Edison, que inventou a lâmpada incandescente. Você não deixa de usar as lâmpadas na sua casa porque Thomas Edison era ateu. Você continua usando essas lâmpadas. Sei lá, avião, Santos Dumont era ateu. E você não deixa de voar, enfim, de fazer a sua viagem de férias, sua viagem a trabalho, porque Santos Dumont era ateu. Então percebem
que fica um pouco estranho considerar isso como algo de um certo julgamento para que você escolha passar ou não com aquele profissional. Até porque isso diz respeito à vida particular da pessoa. Claro que muitas pessoas tornam isso público, mas não necessariamente. E, como eu te disse, você não vai deixar de passar, né, em certos profissionais porque eles têm determinada crença ou não têm determinada crença. Você não deixa de usar as suas lâmpadas porque Thomas Edison era ateu. Você não deixa de viajar de avião porque Santos Dumont era ateu. Isso se a gente for pensar em várias outras áreas, várias outras invenções, cujo os seus cientistas, os seus inventores eram ateus. E você faz uso de tudo que eles criaram até hoje. Então percebem? Aí acaba rolando um pouquinho de preconceito. Preconceito religioso. Isso não é legal, isso não é bacana. A gente precisa, como eu disse, respeitar as diversidades, respeitar as crenças das pessoas e também respeitar os ateus, as não crenças, os agnósticos e aí por diante. Porque o convívio, ele precisa que a gente respeite as diferenças. Isso é uma democracia. Então, na democracia, as diferenças, elas precisam prevalecer, elas precisam fazer parte do laço social. Então, espero que com esse vídeo eu consiga deixar isso claro para vocês. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Também conta a sua história, se você, o que você acha, o que você pensa sobre o assunto, porque é interessante a gente debater sobre isso. Até porque quando a gente debate, a gente tem a possibilidade de esclarecer tudo isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para que você seja informado quando mais vídeos forem publicados aqui no YouTube. Um grande abraço, pessoal. Um beijo, até a próxima.